O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos vivendo hoje, esta sexta-feira da segunda semana do tempo comum, e durante essa semana nós acompanhamos as leituras da carta aos Hebreus, nos capítulos que falam sobre o sacerdócio de Jesus. Jesus, o sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E durante essa semana nós podemos ir contemplando, ir refletindo e tocando também nas qualidades desse sacerdote Jesus. Certamente que a maior delas, como nos evidencia a carta aos Hebreus, é que ele tem compaixão do seu povo. Ele se compadece de nós. E é uma compaixão que realmente não só o comove no seu coração, mas leva a um comprometimento de vida. Tanto é que Jesus ele é o sacerdote, mas ele se torna o altar onde se oferecem os sacrifícios pelo perdão dos pecados, e ele se torna também, como nós vimos, o cordeiro oferecido. Então, por que Jesus é o sumo e eterno sacerdote? Por que a aliança que ele estabelece, ela é melhor, como nós vimos hoje na leitura aqui dos Hebreus, da carta aos Hebreus? Porque ele se torna a vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele não oferece algo externo de si, uma ovelha, como era o caso dos sacerdotes da antiga aliança, uma ovelha, um pombinho, algum animal. Não, ele se oferece a si mesmo, ele se rende em amor, ele se entrega por nós. Então, durante essa semana, nós vamos tendo essa palavra de Deus que nos move a contemplar Jesus, mas não ficarmos só de longe contemplando também. Na verdade, o chamado de Deus para nós é que nós confiemos nele, que nós nos abramos a essa grande verdade de que nós temos um sumo e eterno sacerdote que tem compaixão de nós, das nossas fraquezas e da nossa vida. Até nós vimos, há pouco tempo, na leitura, dizer assim: aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça de Deus, para experimentarmos o auxílio no tempo oportuno. É um convite a que nos aproximemos de Deus e que coloquemos nele as nossas preocupações, as inquietações da nossa vida, os nossos sofrimentos e as adversidades que a gente vive. É não ter medo, é confiar nesse sumo e eterno sacerdote, nesse Jesus que tem compaixão de nós. Em vários momentos do Evangelho, nós estamos no tempo comum, tempo do discipulado, tempo de realmente seguir Jesus, seguir os seus passos e aprender dele, a sermos mansos e humildes de coração, aprender a ter compaixão. É isso que os apóstolos vão viver. Hoje nós estamos vendo no Evangelho que ele escolheu 12, dentre aqueles muitos discípulos. Escolheu e enviou para que eles anunciassem a graça da salvação que ele veio nos trazer. E com uma característica própria de Jesus,
deu a eles autoridade para expulsar os demônios, autoridade para curar no seu nome. Por que Jesus escolhe esses 12 e os envia? E no outro momento ele vai escolher 72 discípulos também e enviar 2 a 2. E é bonito porque o Evangelho fala que ele envia os discípulos para onde ele mesmo deveria ir. E como ele não ia conseguir ir em tantos lugares ao mesmo tempo, ele concede a cada um desses discípulos a autoridade para realizar aquilo que ele realiza: curar os doentes, consolar os aflitos, libertar quem está oprimido pelo demônio. E era uma realidade muito frequente, nós vemos no Evangelho. Não é diferente de hoje. A gente experimenta também tantas realidades de opressão, de enfermidades, sejam físicas, espirituais, emocionais. E ele enviou e concedeu a eles a autoridade e o poder pelo Espírito Santo de realizar onde eles iam a graça que ele mesmo realiza. Para nos dizer que o mesmo Jesus que curava, que libertava, que salvava há quase 2000 anos atrás, é o mesmo que continua hoje, curando, salvando e libertando. Por isso não devemos ter medo de nos abrir e de confiar nesse Jesus, de experimentar as suas graças e a sua maravilha. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Estamos aqui no auditório Paulo Apóstolo, mas você que nos acompanha de casa pela Rede Século XXI, quantas realidades a gente pode estar vivendo. E o convite da liturgia de hoje, da Palavra de Deus, é confiança e abandono nas mãos de Deus. Colocar a nossa vida nas suas mãos, como aquele povo no tempo de Jesus que não tinha vergonha, não tinha medo de se aproximar dele. Alguns se jogavam aos pés dele, não é? Até um leproso fez isso, rompendo qualquer preconceito, ele se joga aos pés de Jesus e fala: tem compaixão de mim, Jesus. Se o Senhor quer, o Senhor pode me curar dessa lepra. Ou então aquele cego da beira da estrada, chamado Bartimeu, que começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas não tinham medo de expressar a sua necessidade para Deus, e na confiança nele, se jogavam realmente. E eram decepcionados? Vocês acham que alguém foi decepcionado por Jesus? Claro que não, porque ele tem compaixão. A compaixão que é eu me colocar no lugar do outro, e eu tentar fazer algo por esse que está sofrendo, que está doente, que está angustiado, e assim Jesus realiza as suas obras. Não quero convidar você nesse momento, motivados por essa palavra, feche seus olhos um pouquinho, nessa oração, nesse momento de resposta nossa até a palavra de Deus, e eu te convido realmente a confiar a tua vida a Ele. Quais as realidades da sua vida, os desafios que você está enfrentando, os sofrimentos, as angústias? O que inquieta o teu coração hoje? O que tira a sua paz? Jesus é o príncipe da paz. Ele quer que a paz dele esteja conosco. O que impede que essa paz reine no seu coração e na sua vida? Apresenta ao Senhor nesse momento. Sim, eu rezo junto com os meus irmãos nesse momento, Senhor, esses que estão aqui e os que rezam conosco de casa. Visita a cada um com a sua misericórdia nesse momento. O Senhor, que é o sumo e eterno sacerdote, que se compadece de nós, que estabelece uma nova aliança no seu sangue. O Senhor, que é o Filho de Deus, visita a cada um, Jesus. Toca com a sua mão, com as suas santas mãos. Realiza milagres, realiza prodígios e maravilhas na vida dos meus irmãos, para que eles possam se alegrar cada vez mais em Ti, confiando em Ti, confiando na Tua presença, confiando na Sua misericórdia e no Seu amor por cada um de nós, Senhor. Dai-nos a graça de confiar, dai-nos a graça de nunca nos desesperarmos, muito pelo contrário, Senhor, que possamos colocar a nossa esperança em Ti, e certamente essa esperança não nos decepciona, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Jesus. Amém.
E concluindo, irmãos, queria só dizer uma coisa também. Quando nós vemos aqui Jesus escolher esses 12, depois escolhe 72 e continua escolhendo. Um exemplo disso são os padres, também os bispos. Mas você também, que é católica, batizado, batizada, esse evangelho de hoje fala que a mensagem de Jesus não pode calar, não pode cair no esquecimento. E para que essa mensagem de salvação, para que essa graça de Deus se realize cada vez mais na vida de uma multidão que precisa de Deus, Ele conta comigo e com você, não é verdade? Então olha para quem está do lado e diga assim: Jesus conta contigo. Não tenha medo de confiar nele e de falar dele para as pessoas. Amém. Que Deus então renove o nosso coração nesse sentido missionário, nesse desejo também de anunciá-lo a tantas pessoas que precisam da graça de Deus. E certamente, como os apóstolos que viveram a vida inteira nessa esperança e nessa certeza de que Deus realiza maravilhas, eles foram ficando muito contentes ao longo do caminho, porque viam a ação de Deus acontecer na vida das pessoas. Que a nossa vida também se alegre, que possamos realmente experimentar a alegria de ver Deus agir em nós e através de nós na vida de tantas pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.